No segundo episódio da série Bicentenário da Independência, é importante destacar 4 personagens que foram fundamentais para a história do Brasil: Dom Pedro I, Leopoldina, Bonifácio e Domitila. Saiba agora, no segundo episódio da série da TV União, a história desses 4 personagens que marcaram época e são importantes até hoje. A independência do Brasil é um fato histórico, diretamente ligado à ação de Dom Pedro I. É isso que todos nós aprendemos na escola. Mas, por trás da decisão do príncipe regente, a influência da princesa Leopoldina também foi determinante. As cartas que ela enviava ao marido foram pontapé final para a ruptura entre Brasil e Portugal. Maria Leopoldina Josefa Carolina de Habsburgo era uma princesa austríaca que desembarcou no Brasil em 1817 com apenas 20 anos de idade, para consumar o casamento com o príncipe regente Pedro I da dinastia portuguesa dos Bragança. Um acordo de tronos como convinha para 2 famílias reais europeias. A primeira imperatriz brasileira, Leopoldina, viveu pouco. Faleceu em 1826, mas deixou um grande legado na história do Brasil. Além de ser esposa de Dom Pedro I, também teve papel influente na história da corte brasileira. Em 9 anos de corte e legado, teve 9 partos e, além disso, teve grandes conflitos com a amante de Dom Pedro, Domitila. A primeira imperatriz brasileira, sem sombra de dúvidas, teve papel fundamental para a construção do Império e também para, até os dias de hoje, deixar um legado posterior às gerações futuras. Foi ela quem convenceu José Bonifácio a aceitar a nomeação para ser ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros. A Declaração da Independência, escrita por Bonifácio, foi assinada por ela no dia 2 de setembro de 1822 e enviada por mensageiros a cavalo para Dom Pedro, que estava em São Paulo na ocasião. Seus textos foram decisivos. Em um trecho de uma carta, Leopoldina escreve: abre aspas, o Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará a sua separação. O pomo está maduro, colhe-o, já se não apodrece, fecha aspas. O grito do Ipiranga foi consequência não só das ameaças portuguesas de reconduzir o Brasil à situação de colônia, mas também dos esforços da princesa Leopoldina. Dom Pedro I, ou também chamado Pedro I do Brasil, foi o primeiro imperador do país que governou durante o período de 1822 a 1831. Foi ele quem declarou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822 e outorgou a primeira Constituição no ano de 1824. Pedro I nasceu em Queluz, distrito de Lisboa, em Portugal, no dia 12 de outubro. Era filho de Dom João VI de Portugal e da infanta Carlota Joaquina da Espanha. O nome completo de Dom Pedro I é até bem grande: Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Ufa, quantos nomes! Por lá também permaneceu em Portugal durante sua infância, no Palácio de Queluz. Ali teve uma boa educação, com aulas de artes, letras e línguas. Em 1808, quando tinha apenas 9 anos de idade, ele e sua família mudaram-se para o Brasil e passaram a viver na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. A família real deixou o país por conta das invasões napoleônicas francesas, que ocorreram a partir de 1807.
Em 1817, Dom Pedro I casou-se com Maria Leopoldina Josefa Carolina de Habsburgo, também chamada Princesa Leopoldina. Mais um elemento a mais surge nessa história: Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos. Foi a célebre amante de Dom Pedro I que abalou o império. Domitila e o imperador foram protagonistas do mais tórrido romance da história da corte brasileira. Cartas enviadas pelo imperador à sua amante entre os anos de 1823 e 1828 foram localizadas no High Point Society of America, em Nova York. E um outro personagem é o estadista brasileiro José Bonifácio de Andrade Silva, que ficou conhecido como Patriarca da Independência. Nascido em Santos em 1763, Andrade estudou filosofia, leis, filosofia natural e matemática na Universidade de Coimbra, em Portugal. Voltou ao Brasil em 1819. 3 anos depois, foi eleito vice-presidente da Junta Governativa de São Paulo. Próximo de Dom Pedro, teve papel decisivo ao aconselhar o futuro imperador a não voltar para Portugal e a proclamar a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822.